Vamos falar sobre regresso às aulas. E sim, já vai há algum tempo desde que eu andei na escola, na faculdade, mas existem princípios que eu acredito que se mantêm ao longo dos anos. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, mas manter um estilo de vida mais ou menos equilibrado continua a ser possível. E eu vou-te explicar como. Anda daí! Como eu estava a dizer, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Eu acredito que muita coisa seja diferente de quando eu andava na escola e na faculdade, mas eu ainda hoje gosto de estudar e estudo e sei que há certas coisas que nunca vão mudar. E uma delas é a rotina e a organização. Todos os meus alunos que eu conheço, eles têm uma rotina de estudo e têm um método de organização. Um método para garantir que não se esquecem de nenhum trabalho, não se esquecem de nenhuma disciplina. Isto eu sei de cabeça o que é que tenho que fazer. Vai funcionar até um dia. Porque vamos estar distraídos, ou vamos estar com algum problema, ou vamos estar com alguma chatice, ou simplesmente vamos estar focados noutra coisa, vamos esquecer de algum trabalho, de algum teste, de alguma coisa que é realmente importante para a nossa vida académica. Para os alunos do secundário, o meu conselho, que já por vários motivos foi aqui um bocadinho diferente, porque eu tive uma educação um bocadinho diferente nesse sentido, que é preferível vocês não estudarem, ou entre aspas, estudarem menos, para uma disciplina onde vocês já são naturalmente bons, e dedicarem esse tempo a estudar para outras disciplinas onde vocês têm mais dificuldades. Isto também se aplica um bocadinho na faculdade, se bem que na faculdade, pronto, acaba por ser um bocadinho mais difícil, mas a lógica é esta. Se vocês são bons alunos a português, ok, limitem-se a fazer os trabalhos de casa, fazer uma revisão breve, siga para outra disciplina onde tenha mais dificuldades. Eu posso dizer que eu era muito raro, por exemplo, eu estudar para português. Eu estudava para a história mais no sentido, por exemplo, de decorar o conceito, que dizem que não é bom, mas eu era muito boa a decorar a história, digamos assim, mas eu tinha um decorar que era um decorar bom, porque eu ainda hoje me lembro das coisas. É porque, como eu gosto, tenho mais facilidade em decorar e não memorizo. Mas, por exemplo, matemática exigia muito mais de mim, muito mais horas a fazer exercícios, muitas mais dores de cabeça. Então, sim, se calhar é preferível vocês estudarem menos para uma disciplina, vocês já são naturalmente um peixinho dentro d'água, como se costuma dizer, e se dedicarem aquelas onde não são tão bons. Porque já tens que estudar todos os dias as disciplinas que tiveste em casa. Para mim, isso não vale nada, porque eu tenho que estudar aquilo que eu ainda não sei, ou aquilo que eu não consigo compreender, ou aquilo que eu não entendi. Porque a partir do momento em que tu estás numa aula e que estás atento naquela aula, focado, tu vais aprender. Claro que um dos grandes segredos para teres este tipo de facilidade, estás atento nas aulas. Isto depois veio aqui com um ataque num vídeo que eu disse que de faltar às aulas, que era, aliás, é o primeiro vídeo que temos no YouTube, foi um vídeo experimental que eu fiz, mas que vocês podem vê-lo também, porque tem realmente uma abordagem diferente, mas interessante. Já conheci pessoas que fizeram isso e que realmente notaram uma melhoria nos seus educandos, digamos assim, mas isto tem que ter muito peso e medida e aconselho-vos realmente a ver esse vídeo para terem um bocadinho essa perspectiva. A parte da organização é aquela velha máxima, ter um espaço de estudo em casa, por exemplo, organizado. E eu, se tiver a minha secretária cheia de papéis, cheia de informações das mais variadas, sejam elas quais forem, não é? Livros disto, livros daquilo, eu vou-me distrair. Aliás, muitas vezes a minha secretária, a não ser que eu esteja realmente a estudar, ela por norma tem uma organização, tem ali um modelo, não é, de materiais que eu preciso para aquele determinado momento. Aliás, o texto ter a secretária subcarregado distrai-me, faz-me sentir pressão e eu começo a sentir-me desconfortável no meio do caos. E o que acontece a muitos alunos? É que eles chegam a casa, tiram tudo da mochila, pum, tudo em cima da secretária. E agora salve-se quem se puder. Não, eu agora vou estudar português, vou tirar os cadernos de português, vou estudar português. E agora vou estudar matemática, vou tirar os cadernos de matemática, já arrumei os de português e agora vou estudar os de matemática. A organização do local de estudo é muito importante. Outro método que dizem que é muito bom, eu não consegui usar porque eu tive um método um bocadinho mais liberal de estudo, mas que dizem que é muito bom e que funciona realmente com muitas pessoas. Aliás, eu tinha amigas minhas que usavam este método e funcionava fantástico com elas, eram alunas brilhantes, mesmo na faculdade e tudo.
que é criares um calendário e colocares, por exemplo, o teu horário escolar, os ditos horários que na altura havia no nosso tempo, agora já nem deve existir semelhante coisa, né, que era aqueles horários. Mas portanto, até podes fazer na agenda do Google Calendar e colocas as tuas aulas e depois, por exemplo, vamos supor que tens aulas maioritariamente de manhã. Segunda-feira só tens aulas de manhã, à tarde, né, colocas almoço, às uma hora de almoço. Depois colocas, por exemplo, das 3 às 4 estudar português, das 4 às 6, porque se calhar precisas mais um bocadinho, estudar matemática. Das 6 às 7, dependendo da hora em que jantes, ler um livro. Pode até não ter nada a ver com o que estás a aprender na escola, mas ler um livro. Até tens aquelas leituras obrigatórias, podes aproveitar e começas logo no início do ano a fazer as leituras obrigatórias, porque se forem aquelas leituras mais maçudas e se fores uma pessoa que realmente não gosta de ler, isto vai ser um trabalho que te vai ser muito moroso, por isso se tu lês um bocadinho todos os dias, já vais com o caminho andado quando chegar à altura de leres os Maias, ou o Memorial do Convento, ou o Felizmente ao Luar. Ou seja, já vais aqui com algum trabalho de casa já feito e estás a contribuir realmente para a tua hora de estudo de português, digamos assim. Se calhar até nem precisas de ter uma hora de estudo de português, fazes o trabalho de casa, que é mais ou menos meia horinha, e depois segues para a matemática, ou segues para a biologia, ou para a geografia, ou para a história, seja a disciplina que tu tiveres que estudar. Crias este método de blocos de tempo para estudar. Claro que não é chegares, sentares-te e pegares no telemóvel e respondes a uma mensagem ou... Não, tu vais estudar aquilo que tu defines para ti estudar para aquela determinada disciplina. Vamos pôr português, estudar-te meia hora. Tu sentas-te e estudas meia hora. Terminada essa meia hora, mais coisa, menos coisa, né? Também ninguém vai estar a olhar para o relógio e vai deixar uma tarefa a meio porque já bateu a meia hora. Mas terminado esse tempo, tu vais-te levantar, vais tomar um café, vais beber um sumo, vais esticar as pernas e sim, aí sim, vais pegar no teu telemóvel, vais responder às tuas notificações, tudo o que tu tens que fazer socialmente, né? Porque nós temos que a vida social é importante. E depois voltas novamente ao estudo, ao teu bloco, por exemplo, de uma hora ou de uma hora e meia para estudar matemática e focas-te nessa hora e meia a estudar matemática. Se sentires necessidade a meio dessa hora e meia, por exemplo, eu fumava na altura em que estudava, e se sentires necessidade de levantares e fumar, por exemplo, um cigarro, pá, vai, eu não acredito a dizer isto e muitos pais vão-me cancelar depois desta frase, mas sim, porque essa pausa vai-te ajudar, primeiro a combater a ansiedade da falta da nicotina e vai-te ajudar também ali a fazer um refresh. Eu quando andava a estudar, isto é muito mau, eu já estou a imaginar os cancelamentos que vou ter por causa disto. Mas principalmente na faculdade eu tinha que fazer trabalhos muito de foro criativo, por exemplo, textos. Eu lembro que houve uma vez que eu tinha que fazer uma apresentação em Adobe Flash e eu estava completamente bloqueada porque não sabia, e eu sempre funcionei muito melhor à noite, ou seja, era noite, eu estava ali, não é que estivesse cansada, mas eu estava ao mesmo tempo cansada de pensar porque precisava de uma ideia brilhante, porque tinha realmente a minha nota aqui um bocadinho em jogo, e eu andava ali às voltas, isto aconteceu mais do que uma vez, mas eu lembro particularmente desta, e eu disse, não, vou parar de pensar, vou desligar aqui o chip, fui fumar um cigarro, voltei, ou melhor, enquanto estava a fazê-lo, e comecei a organizar a minha ideia. Não, eu vou fazer isto assim, vou seguir por aquele caminho, vou colocar a seguinte animação, vou fazer... E digo-vos, foi o melhor trabalho de sempre. Depois outra questão. Muitos pais obrigam os filhos a ter aquele horário rígido de estudar. Tudo bem. Ou não. Por exemplo, uma pessoa vai dizer, eu, apesar de agora ser uma pessoa que trabalho melhor de manhã, sou mais produtiva de manhã, eu de tarde, por norma, não tenho rendimento nenhum. Depois o que é que acontece? Por volta das 9, 10 horas da noite, muitas vezes eu já estou cheia de energia outra vez para continuar a produzir. Principalmente as coisas mais criativas. Porquê? Não faço ideia, não sei explicar porque é que à noite sou mais criativa do que de manhã ou de tarde, mas o mesmo acontecia quando eu tinha que estudar. Quando eu tinha que fazer maratonas de estudo, e eu habituei-me a fazê-las à noite. Primeiro por necessidade, né? Eu estudava durante o dia, não é? Das 8 às 5 ou às 6, e depois, por norma, às 6, 6 e meia estava a trabalhar e só saía às 10, o que implicava tipo, chegar a casa às 10 e meia, janta e não janta, 11. Ou seja, eu tive muito que ter a rotina de me habituar a estudar de noite. E mesmo acontecia, por exemplo, ao fim de semana. Outra coisa que também deve ser permitida, ou deve ser colocado na agenda, é os momentos de lazer. Nós hoje vemos que realmente que os jovens não saem tanto, ou não convivem tanto, ou não têm aqueles momentos de socialização. Mas isso é realmente importante. Ou seja, eu, por exemplo, eu à sexta-feira, eu ia sempre sair com os meus amigos. Ao sábado até podia optar por não ir, dependendo se tinha ou não muita coisa para estudar. Mas à sexta-feira, a minha gente era sagradinho. Porque era o descarregar de energia toda, da semana, do stress, dos testes, dos trabalhos, disto e daquilo. É estressante ser-se estudante. É estressante ter que responder a tantas demandas. Principalmente quando estamos na escola secundária, nós temos disciplinas das mais variadas coisas, que muitas delas nem sequer se enquadram com o nosso perfil e que nos deixam realmente muito frustrados. Eu, por exemplo, sempre fui boa aluna
disciplinas que eram mais viradas para a área da comunicação, não é? Tanto que foi comunicação que eu segui, mas, por exemplo, era uma enorme frustração ir para aulas de matemática, de biologia, de ciências, ou seja, que não era a minha praia, eu não conseguia gostar daquilo e ficava estressada e ficava frustrada porque não conseguia olhar ou ouvir o professor e naturalmente perceber a lógica do que ele estava a dizer. Por isso, sim, ter momentos de descompressão, ter momentos de diversão, permitir realmente, por exemplo, depois do jantar, não há mais estudo. Não sei, tinhas um teste mesmo, muito importante e que não te sintas preparado. Nunca fazer maratonas da noite inteira, porque vais chegar ao dia a seguir com a cabeça num frangalho, a não ser realmente que sejas um caso atípico e que funciones melhor de noite, mas o descanso é fundamental antes de um teste ou de um trabalho, seja lá for. Por isso, não vires à noite a estudar. Mas sim, ou seja, por exemplo, vamos pouco de jantas das 8 às 9. Às 9 vais para o teu quarto, podes jogar um pouco se gostares de jogar, podes fazer uma formação, podes ler um livro, podes, por exemplo, eu gostava muito de ver séries, eu geralmente às 8 horas já estava na cama, mas estava a ver séries e aquilo acabava por volta das 9 e meia e eu estava a dormir. Eu digo isto porque vocês devem achar que eu me deitava muito cedo, mas eu tinha uma rotina de sono e ainda hoje tenho muito rigorosa. Ou seja, eu salvaguardando raras exceções, eu por norma estou a dormir às 11 da noite, ou estou-me a deitar às 11 da noite, para as 11 e meia mais ou menos estar a dormir, salvaguardando algumas exceções, para acordar por volta das 7 e meia, 8. Esta rotina é muito boa porque me permite-vos ter um sono regular e quem tem um sono regular descansa o cérebro e o cérebro descansado é mais produtivo, é mais criativo e absorve mais informações. Por isso, sim, está tudo ligado e esta coisa de te deitares tarde, de seres o gajo fixe da turma que fica até tarde a jogar e a conversar, mais tarde ou mais cedo vai trazer-te algumas consequências. A não ser que sejas aquelas pessoas abençoadas que só conseguem dormir 6 horas por noite, o que não parece muito viável quando estamos em fase de crescimento. Não faças isso, mas não faças isso de forma rotineira. Os meus conselhos por hoje são estes, realmente cria um calendário de estudo, adapta-te às tuas necessidades. Outra coisa que eu acho muito importante os estudantes terem, seja digital, seja em papel, pá, como vocês quiserem, mas tenham uma agenda. Os testes e os trabalhos são as primeiras obrigações, digamos assim, que nós temos, os primeiros compromissos que nós temos aos quais não podemos ou não devemos falhar. Por isso, sim, são os primeiros compromissos que nós vamos colocar nas nossas agendas, que nós vamos ter que prestar atenção. Por isso, sim, ter uma agenda onde até podem definir o que têm que estudar. Por exemplo, hoje preciso mesmo de estudar esta matéria. Apontem na agenda. Não vos vai fazer mal nenhum e só vai trazer benefícios. Cada um adapta-se da maneira que quer. Não há métodos corretos, apesar de muitos pais às vezes dizerem no meu tempo eu estudava assim, no meu tempo eu fazia assado. Não há métodos corretos. Os métodos que funcionam com os meus pais não funcionaram comigo. E os meus métodos eu sei que não funcionam com muitas pessoas porque são muito alternativos, principalmente no respeito ao estudo. Mas eu tenho que o partilhar aqui porque eventualmente eu sei que uma ou duas pessoas se vão identificar e vão experimentar e vão dizer era mesmo isto que eu precisava. Mas quando se fala de estudo, cada um deve personalizar à sua maneira, ao seu ritmo e às suas necessidades específicas. Podem também, por exemplo, fazer estudos de grupo, podem fazer o que vocês quiserem, mas sempre com um método, com uma organização e com um propósito final. O propósito final é terminar o ano com boas notas, ou ter uma média X ou uma média Y, ou terminar o curso, ou fazer uma especialização, seja lá o que for. Mas é possível, sim. E estes métodos de certeza que de uma forma ou de outra te vão ajudar um bocadinho. Espero que tenhas gostado destas dicas. Já sabes a regra. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de subscrever o canal, deixar o teu comentário, não esqueças só um emojizinho para eu ter certeza que chegaste até ao fim do vídeo, assim um fichezinho no vídeo, num emoji nos comentários, para eu saber que chegaste ao fim do vídeo e que gostaste deste conteúdo. E claro, até ao próximo vídeo. Tchau!